Olá, nono ano! Estamos aqui hoje para mais uma videoaula e iremos revisar os conteúdos do nosso primeiro bimestre. Então, lá na unidade 1 do livro, nós vimos a República Velha. Nasce a República Brasileira no dia 15 de novembro de 1889. Então, foi proclamada a República no Brasil. Os primeiros anos da República Brasileira são conhecidos como República Velha, período que vai de 1889 até 1930, e se divide em duas fases. República da Espada, de 1889 a 1894, e República Oligárquica, de 1895 até 1930. A República da Espada. Os primeiros anos da República Brasileira receberam a denominação de República da Espada em razão de os militares, personagens decisivos na condução do processo republicano, terem assumido cargos de chefia do novo regime. Durante a República da Espada, houve a criação de um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que convocou uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Essa Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e estabelecia como regime de governo a República Federativa do Brasil, que era uma das exigências das oligarquias estaduais da época. Então, nós temos aí Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os primeiros presidentes da República Brasileira. A República das Oligarquias. Mesmo sendo um período conhecido como República das Oligarquias, as oligarquias regionais não formavam um bloco unido, pois havia a elite paulista com os barões do café, de um lado, e a elite mineira com os criadores de gado, de outro, a chamada política do café com leite. Contudo, ambas defendiam a autonomia do poder regional. Durante esse período, criaram-se mecanismos de controle político que constituíram as bases da República Oligárquica, a chamada política dos governadores e o aprofundamento do coronelismo. Dessa forma, legitimava-se através do chamado voto de cabresto o governo das oligarquias. Movimentos sociais ao longo do século XIX e início do século XX. Houve, então, o processo de consolidação da República no Brasil, que gerou insatisfação com o coronelismo e com a política do café com leite, no período lá das repúblicas das oligarquias. Nesse mesmo período vão acontecer as principais revoltas do contexto inicial da República no Brasil. No meio urbano, a revolta da vacina e da chibata, e no meio rural, principalmente os movimentos de Canudo e Contestado. Na unidade 2, nós vimos a Primeira Grande Guerra. Percebemos que as origens do conflito são diversas, mas que se iniciam lá durante o imperialismo, quando as nações começam a se organizar em alianças para a defesa no caso de um conflito bélico. Então, entre as origens da Primeira Grande Guerra, nós temos a concorrência econômica, assim como a intensificação do nacionalismo, rivalidades internacionais, sobretudo oriundas lá da política imperialista, e o assassinato de Francisco Ferdinando, coroando todo esse processo e sendo considerado, então, o estopim para o início da chamada política de alianças e a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Importantes alianças do conflito, inicialmente que se formaram, foram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, compostos a Tríplice Entente por Inglaterra, Rússia e França, já a Tríplice Aliança por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Como disse, o estopim para o início dos conflitos foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. A partir desse assassinato foi desencadeada a política de alianças.
dando início aí ao contexto da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. A primeira fase do conflito é conhecida como Guerra de Movimento e caracterizada pelo avanço das tropas. Já a segunda fase, conhecida como Guerra de Trincheiras, e corresponde ao período no qual as trincheiras se tornaram uma tática definitiva da guerra. Essa fase durou de 1915 até o final dos confrontos. As condições sanitárias, a fome e o frio, somados à violência do conflito, colaboraram para a morte de milhares de soldados nas trincheiras. Nós vimos que era um ambiente bem insalubre. O ano de 1917, então, foi decisivo para a Grande Guerra, pois a Rússia saiu do conflito em razão da Revolução Russa. E nesse ano, os Estados Unidos, que até então permaneceram neutros, entraram no conflito definindo os vencedores. Como consequências da Primeira Grande Guerra, nós temos uma mudança no mapa político, sobretudo do continente europeu, milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, economias arruinadas, sobretudo na Europa, terras europeias devastadas, diminuição da produção agrícola em virtude dessa devastação dos campos de produção, aumento na inflação, desemprego, fome. Estados Unidos alcançam o posto de nova potência mundial e começa aí a ascensão dos regimes totalitários. Leia-se aí, sobretudo, nazismo e fascismo. Na unidade 3, vimos a Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 foi um levante popular ocorrido na Rússia contra o governo do czar Nicolau II, em plena Primeira Guerra Mundial, o que acabou propiciando a saída da Rússia do conflito. Os revolucionários aboliram a monarquia e implantaram um regime de governo baseado em ideais socialistas. Na unidade 4, vimos a crise do capitalismo e da democracia. O esplendor dos anos de 1920. A Primeira Guerra Mundial provocou uma série de traumas e crises em quase todo o mundo. No entanto, os Estados Unidos da América acabaram sendo beneficiados. Apesar de sua participação na guerra, o território estadunidense não foi palco de combate. Não sofreu, então, nenhum dano que o prejudicasse. Além disso, a guerra destruiu grande parte do potencial industrial europeu, permitindo que as exportações dos Estados Unidos assumissem o mercado internacional. Na década de 1920, os Estados Unidos ocupavam a primeira posição dos países mais ricos do planeta. Cerca de 30% da produção mundial se concentrava em seu território e eram o maior exportador de produtos. Vai ocorrer aí uma chamada crise de superprodução. Os Estados Unidos aumentaram cada vez mais sua produção industrial. No entanto, os países europeus, na segunda metade da década de 1920, conseguiram retomar o desenvolvimento de suas indústrias e reduziram a procura por produtos estadunidenses. Os salários dos trabalhadores dos Estados Unidos eram mantidos a níveis muito baixos. Assim, a produção ampliava, mas não o mercado consumidor interno. Apesar de toda a propaganda e os mecanismos de incentivo ao consumo utilizados, então, pelas empresas. Esse conjunto de situações provocou uma grave crise nos Estados Unidos, chamada de crise de superprodução. As indústrias produziram muito mais do que o mercado poderia consumir, gerando grandes estoques de produtos. Vai ocorrer, então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No dia 24 de outubro de 1929, a queda acentuada no preço das ações levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No dia seguinte, muitos acionistas tinham apenas papéis nas mãos. Suas ações não tinham qualquer tipo de valor. A estagnação econômica dos Estados Unidos ficou conhecida como a Grande Depressão.
Seus efeitos foram devastadores para a economia local e também mundial, haja vista que os Estados Unidos eram a principal potência capitalista da época. Recuperação econômica. Veio com um plano ousado e controverso, o chamado New Deal. O presidente Roosevelt desenvolveu um programa econômico muito arrojado, que ficou conhecido como New Deal, ou Novo Acordo em português. Conforme a proposta desse plano econômico, o governo deveria investir de forma intensa em grandes obras ligadas à infraestrutura, como estradas e barragens. Seria uma forma de gerar empregos, o que aos poucos resultaria no aumento do mercado consumidor. As medidas adotadas pelo presidente foram tão positivas para a sua imagem que Roosevelt conseguiu se reeleger por mais duas candidaturas, em 1936 e 1940. Nos outros mandatos, sua política se intensificou na recuperação e estabilização da economia estadunidense com práticas intervencionistas. Então, os Estados Unidos, uma economia de cunho liberal, adota práticas intervencionistas para superar a crise de 1929 e, no decorrer do tempo, consegue obter êxito recuperando a economia estadunidense. Nesse período de crise de Grande Depressão, ocorre também a ascensão dos regimes autoritários. A Grande Depressão atingiu os países capitalistas ao redor do mundo, alguns com maior intensidade, resultando na formação de uma onda de insatisfação popular, que aos poucos alcançou as camadas dominantes. O maior medo, no entanto, era de que essa efervescência social culminasse no fortalecimento de teorias políticas socialistas, a exemplo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, algo que desagradava muito a elite de diversos países. O liberalismo parecia não ter a solução para a crise. Então, trabalhadores e sindicatos denunciavam o capitalismo como responsável pelos problemas e pregavam uma revolução socialista. As classes dominantes, insatisfeitas com seus governos e com medo de uma revolução socialista, passaram a apoiar os governos autoritários que surgiam na Europa, com o objetivo de defender o capitalismo e combater a ameaça comunista. Entre as características dos regimes totalitários que vão surgir a partir dessa ascensão dos regimes autoritários provocados pela crise de 1929, pela Grande Depressão, destaca-se a forma como esse modelo atende aos interesses de pequenos grupos, ou seja, a vontade de pequenos grupos se confunde com a vontade e a ação do próprio Estado. Assim, a vida particular dos cidadãos passa a fazer parte da gerência do Estado. O uso da força também merece destaque nos regimes totalitários, pois a repressão é constante contra aqueles que pensam ou agem de forma diferente. No período entre guerras, Portugal, Polônia, Espanha, Áustria, Hungria, entre outros, vivenciaram governos totalitários, do final da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Os maiores exemplos, no entanto, dos regimes totalitários foram a Alemanha com o nazismo e a Itália com o fascismo, além do stalinismo na União Soviética. Bom, pessoal, é o que temos para hoje. Com isso, nós encerramos o conteúdo do primeiro bimestre. Faço um apelo para que todos vocês fiquem bem. Vamos todos ficar bem nesse período de isolamento social. Espero em breve estarmos juntos novamente. E na nossa próxima videoaula daremos início ao livro do segundo bimestre. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau!